mesclar atuações com descanso. E aí o Vitor Pereira precisa entender qual que é o melhor encaixe pro Renato Augusto, mas não me vem com esse papinho de tipo, vou deixar no banco e aí no segundo tempo eu coloco. Isso não é descansar o cara. Descansar é nem levar. É mandar o cara ficar fazendo trabalho regenerativo aí dentro do CT e nem levar pra campo. Porque a partir do momento que você leva o cara, não começa o jogo e com 30 do segundo tempo, numa dessas Corinthians perdendo o jogo, põe o cara em campo, ele vai ter que correr muito mais pra poder empatar e quem sabe virar o jogo. Então acho que você prejudica o jogador. Nesse ponto aí eu sou crítico do Vitor Pereira nessa estratégia que ele usa. Ou começa com todos os titulares que ele já levou pro banco, ou não leva ninguém. Ou não leva ninguém. Se é pra descansar o cara, nem leva pro banco, porque aí não tem o estresse da viagem, aí não tem que fazer aquele trabalho de aquecimento aí também que todos os jogadores fazem desde o começo do segundo tempo até o término, entendeu? Então deixa o cara descansando ali. Mas com relação ao Vitor Pereira, amigão, se você fosse da diretoria do Corinthians, qual seria a sua estratégia pro técnico do Corinthians? Você renovaria com ele no final do ano ou você buscaria uma outra opção? Porque dizem ali internamente no Parque São Jorge que não é uma garantia que ele ficará, não. Eu ficaria, mas com o acordo da diretoria, né? Primeiramente, contratar jogadores de uma faixa etária boa, né? Porque o que aconteceu agora foi lastimável, né? Júnior Moraes e companhia, né? Sim. Que recebem aí 6 dígitos por mês e é horrível, né? O rendimento. E uma folha salarial que vocês falaram ontem aí, a quinta ou quarta do Brasil, nem se compara com os 3 primeiros, né? Média de idade, frequência do cara em campo. Pô, o Júnior Moraes, pra que ele tá recebendo isso? Pra fazer aquele gol de pênalti que ele fez no Paulista? Pois é, cara. Não dá, né? Não dá. Então, eu ficaria... E se fosse pra diretoria continuar contratando desse jeito, eu cairia fora. E vou te falar, cara, é uma situação que a diretoria do Corinthians contratou muito mal alguns jogadores, mas em outro ponto também ela foi ousada em algumas contratações que eu acho que foram boas, cara. Por exemplo, tem muitos corintianos que falavam, mas pô, vendeu o Mantuan pra Rússia pra trazer o Yuri Alberto, pô, não vale a pena. O Corinthians, ele tinha mais opções de lado de campo, por mais que o Mantuan tenha sido destaque comparado com o Mosquito e com o Adson, mas, cara, tinha Roger Guedes, tinha o William naquela oportunidade, e trazer um centroavante, cara, pro Corinthians era prioridade. Não dá pra ficar insistindo com o Roger Guedes jogando uma função que ele nunca rendeu. O Yuri Alberto, por mais que ele não tenha sido ainda o jogador que a torcida espera, apesar de ter feito algumas boas atuações, mas eu acho o Yuri Alberto um cara extremamente solidário dentro de campo. O Yuri Alberto é aquele jogador inteligente que numa tabela, mano, ele consegue tabelar colocando uma bola num ponto futuro, mano, tá ligado? Tipo, não é aquele tapa previsível que você sabe que o cara vai dar aqui e receber no pé. Não, ele manda a bola na frente, igual ele fez aquele lance com o Renato Augusto no gol contra o Fluminense no Maracanã. Sabe? É um cara que consegue enxergar um pouco além do alcance. Eu acho um cara muito qualificado. O próprio Renato Augusto, cara, que muitos corintianos também falam, pô, não sei o quê. É um cara que, mano, no meio campo do Corinthians ele faz chover. O grande problema do Renato Augusto é a condição física dele. Tudo, né? Exato, já tá mais tiozão. Mas é um cara que tá muito bem. O próprio Fausto Vera, que é um volante aí que o Corinthians praticamente aí, pra mim, acertou em cheio. É um daqueles volantes modernos, né, que ataca, defende bem também. E eu acho que esse tipo de jogador aí no meio campo cabe em qualquer meio campo de qualquer time. Porque aquele cara, o meu volante é aquele cara pitbull que só marca. Esse cara tá ultrapassado no futebol, mano. Hoje um cara que joga no meio campo de qualquer time, ainda mais pela carência dos caras que jogam na frente, o cara precisa também saber jogar. Não adianta pegar e falar, vou tocar pro meu 10. O 10 dos times hoje não são mais Netos, Djalminhas, apesar de não ter sido 10, mas um Marcelinho Carioca, um Rivaldo. É difícil, cara. Não tem mais esses caras aí no futebol brasileiro. Hoje o nível tá muito abaixo. Mas enfim, amigão, manda seu placar aí pra Corinthians, meu Deus do céu, mano. E Atlético Goianiense, que é a próxima partida, que não será no final de semana, hein? É só no meio de semana que vem. 3x0. Vamos acostumar com 3x0. Vamos acostumar com 3x0. Vocês estão colhendo toda semana 3x0. Com certeza. Acostumar com 3x0. Mas o Corinthians vai pegar. Metemos 4 O cara mandou, vamos acostumar com ele. Toda semana estamos metendo 3x0 todo mundo. Tomando pau toda hora. Mas metemos 4 nesses caras aí já na Copa do Brasil. Depois vamos pegar o Cuiabá, meu irmão. E depois o outro jogo é contra o Juventude. E o próximo vai ser o Flamengo, que vai levar de 3x0. E Deus te ouça, mano. Deus te ouça. Cadê o momento fanfarrão dele também? Deus te ouça. Ouvinte fanfarrão. Cara, lamentavelmente você termina a sua participação de maneira péssima, de maneira triste. Lamentável. Cara de fraude, velho. Esse cara cuida de fraude. Cara, um abraço pra você.